Eu já ouvi pessoas dizendo que essa é a nova traição na direita, que o pastor Silas Malafaia quis humilhar o Bolsonaro, que quis atacar a sua honra. Sinceramente, eu estou até agora tentando entender o que aconteceu, mas o fato é que essa entrevista caiu como uma bomba no cenário político. Quando a jornalista perguntou a ele sobre a atitude do Bolsonaro, ele disse que foi covarde e omisso. E o mais curioso de tudo isso foi que ele deu essa entrevista para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Realmente eu estou tentando entender, não estou conseguindo entender. E ele chegou a relatar também momentos vividos com o Bolsonaro, em que ele conta que o Bolsonaro chegou a chorar durante 5 minutos e que não conseguiu abrir a boca. Em um momento em que o Bolsonaro se sentia pressionado e que muitas pessoas que um dia já tiveram a volta do Bolsonaro estavam presos. A atitude que eu particularmente discordei, afinal de contas, se eles vivenciaram isso de forma particular, não deveria ter se tornado público. Mas enfim, nós já vamos ver essa entrevista, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês o Pacheco, que foi recebido de forma calorosa pela população, que ao vê-lo começaram a gritar vergonha e traidor. Eita! Ih! Eita, gente, lascou, hein? Eu acho que esse é o sentimento que fica: vergonha, traidor. Um político que se comporta como Rodrigo Pacheco não merece nem sequer um voto. Diz aí para mim nos comentários o que você acha do Rodrigo Pacheco. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, que assim você vai me dar uma força no canal. E vamos tentar entender o que estaria por trás dessa entrevista do pastor Silas Malafaia para a Mônica Bergamo. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Interessante observar que a Mônica Bergamo, né, vai dizer, ele não é confiável. Parece que ela já vai instigando o Silas a falar algumas coisas, mas nós sabemos que o Silas não é uma criança, o Silas é um psicólogo, tudo que ele vai falar ali, ele vai falar porque ele quer. Agora, se nós formos analisarmos friamente também, nessa questão aqui pode ter passado, nós temos que saber que existem muitos acordos entre os partidos políticos. A direita bolsonarista não tem um partido político, então sempre vai precisar fazer alguns acordos políticos e talvez para alguns desses caciques o Bolsonaro pode ter passado não ser uma pessoa muito confiável no quesito cumprir acordos políticos. Por exemplo, pelo que deu para entender, ele tinha um acordo ali de apoiar o Nunes, mas desde o começo ele ficou com um pé lá, um pé cá, né? Ao mesmo tempo que disse que o Nunes não seria o nome ideal. Por outro lado, também disse que o Marçal deixou ali, né, a possibilidade de talvez apoiar o Marçal. Ficou um pé em cada canoa, né? Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Aqui eu sou obrigado a dar uma parada aqui. Eles estão falando sobre a Cristina Grêmio. Cara, fica até difícil o Bolsonaro não também dar um certo apoio para a Cristina Grêmio, sendo que na época que ela era jornalista no Pingo nos Is, ela era uma das mulheres mais combativas, ajudava o Bolsonaro em todo o seu governo, enquanto toda a mídia de esquerda estava batendo no Bolsonaro, ela estava incansável e alertando sobre coisas que agora, só agora, a mídia esquerdista está começando a abrir os olhos. Então, ela defendeu muito o Bolsonaro, era uma das poucas vozes que poderia falar, pelo menos a versão do que o Bolsonaro estava vivendo. Então,
é compreensível que o Bolsonaro queira dar algum tipo de apoio para uma pessoa que esteve ali ao seu lado o tempo todo, né? Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas 2 eleições em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Preciso dar mais uma pausa aqui. Eu tô vendo alguns youtubers que se dizem de direita dizendo que é errado afirmar isso. Cara, tem gente, eu já estou vendo alguns youtubers falando aí, não vamos votar em ninguém. Gente, o Boulos é uma pessoa de esquerda radical, não tem como. Num cenário como esse, tanto se fosse o Marçal ou se fosse o Nunes, tinha que apoiar, o que não tem condição. Passar para o segundo turno e ainda ganhar uma pessoa como o Boulos, aí já é demais, né? Se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os 2 lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesta? Isso aí é tudo que a esquerda quer. A esquerda tá adorando isso daí. Dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. E aqui é o momento em que ele fala sobre o Tarcísio. Tem muita gente dizendo, será que o Silas agora está com o Centrão? O Tarcísio, será que o Tarcísio está com o Centrão? E é a hora que está todo mundo ficando confuso, tentando entender o que está acontecendo, mas é preciso ter calma nessa hora. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Bom, vou parar por aqui, vou para o próximo vídeo, o próximo trecho do vídeo em que ele conta e que eu discordo, porque eu acho que isso deveria ter ficado no privado, esse momento difícil que o Bolsonaro passou e que chegou a chorar, segundo ele, durante 5 minutos. Eu não posso mostrar conversas, porque eu seria leviano, mas eu vou dizer para você, nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos para a rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. No visor como eu estou com você. Falei, não... Porque com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não é mesmo. Eu estou dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência de ser, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos para a rua. Ele estava desnorteado. Como é que vai ser? Deixa comigo. Só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. E ele disse que ele é honesto. O Bolsonaro tem defeitos. 2 coisas dele. Ele é humilde. Isso é uma coisa dele, e ele não é um cara desonesto, não é soberbo. Falou para todo mundo, para a imprensa, se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação dia 25 de fevereiro. Então ele me respeita. Por quê? Porque quem defendeu esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu? Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele durissimamente.
por essa O senhor postura... perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu Mantenho. o respeito? Sabe por que eu mantenho o respeito? Eu vou te explicar por quê. Eu aprendi isso naquilo que são meus princípios. Sabe? Eu aprendi isso com meu sogro e com meu pai. Foram 2 caras extraordinários, pastores que eu não chego nem no fiapo de unha deles. Eles me ensinaram assim: Silas, um homem tem direito de errar. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Ele tem direito de errar. Mas foi uma decepção, de qualquer forma, né? Para mim, foi uma... E eu disse para ele, Mônica, eu não estou falando nada para você que eu seria covarde se não dissesse para Bolsonaro. E ele lesse agora o que você escreveu. Aí a Mônica Bergamo, mas de qualquer maneira foi uma decepção. Tudo que eles querem é isso aí, afundar a direita. Bom, primeiramente eu discordo de colocar essas questões bem íntimas dos dois em público, eu já discordo disso, e acho também que o seguinte, essas críticas pesadas aí em cima do Bolsonaro, para começar, quando tudo isso começou, eu fiquei aqui esperando, bom, aconteceu algo grave, Bolsonaro fez algo grave, eu tô esperando aqui vir mais e até agora não recebi, cadê? Cadê todo esse alarde que está acontecendo agora? E não vi muitas coisas, por quê? Talvez se justificasse, é claro, bom, é claro que realmente o Pablo Marçal, eu também, assim como o próprio Nicolas falou que tem algumas ressalvas contra o Pablo Marçal, eu entendo, vi também muitos erros do Pablo Marçal, realmente ligou um alerta, precisávamos sim nós, por exemplo, a Cristina Grêmio, uma mulher que nós já conhecemos há muito tempo na direita, o João Marçal apareceu do nada, então precisávamos sim ficar de olho no Marçal. Agora, por outro lado, se fosse uma disputa que tivesse o Nicolas, Gustavo Gayer, Cristina Grêmio, qualquer grande nome desse aí da direita seria uma coisa. Aí, o Bolsonaro foi omisso, não apoiou uma pessoa que nós sabíamos que era totalmente confiável, mas não era o caso. Primeiro, tinha o Marçal, que acabou de surgir no passado, já tinha criticado o Bolsonaro. Por outro lado, tinha o Nunes, que nós já sabíamos que não é de direita, mas também tinha um suposto acordo que nós sabemos que nós precisamos aí, infelizmente, enquanto o chamado aí bolsonarismo não tiver um partido próprio, nós vamos ter que fazer acordo, porque, por exemplo, nós não vamos chegar em 2026 sem ter um partido político. Nós precisamos entrar num consenso com algum partido político, ou seja, o PL ou seja qualquer outro. Mas vamos ficar aguardando aí mais informações. Eu, sinceramente, até agora não consegui entender o que está por trás disso tudo, mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem ficado comigo. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e até a próxima.